igreja que fica dentro de uma região, né, onde há probabilidade de, em algum lugar, dentro desse maior espaço, né, poder ter acontecido o chamado Sermão do Monte. E eu queria lê-lo na parte que refere-se às chamadas bem-aventuranças, que é a parte mais conhecida desse sermão. Em Mateus capítulo 5, nós temos assim a partir do versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essa parte do Sermão do Monte, embora seja a mais popularizada, eu acredito que seja a mais inadequadamente compreendida. Por exemplo, Gandhi, ele dizia que não era um cristão, mas que ele aceitava o Sermão do Monte, em particular as bem-aventuranças. Inúmeras pessoas que não quiseram ter nenhum compromisso com o cristianismo mostraram-se admirados dessa parte do Sermão do Monte, porque interpretaram isso daqui dentro de um ponto de vista ético apenas, ou dentro de um ponto de vista laico-ético. Ou seja, isso aqui é a parte do ensino de Jesus que, independentemente de uma pessoa ser cristã, ela é capaz de aceitar, porque isso representa um bom senso, representa o padrão ético que todos os seres humanos são capazes de reconhecer e tal. Mas, na verdade, todas as palavras de Jesus, inclusive aquelas que se referem a comportamento, elas não podem ser entendidas apenas dentro de um prisma ético. Tudo o que Jesus falava era teológico. Ou seja, está dentro de um padrão teológico, dentro de um padrão relacionado ao evangelho que ele pregou. Sua mensagem nesse aspecto, ela é particularista, até exclusivista. Então, a gente vê qual foi a última das bem-aventuranças que eu li aqui. Olha a última bem-aventurança qual foi. Foi essa daqui, ó. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ninguém pode estar sofrendo essa perseguição de que ele trata aqui, experimentando essa bem-aventurança, essa felicidade, se não for um discípulo dele, é alguém que está sofrendo pela causa dele. Então ele está falando a quem realmente o segue, a quem é cristão. Né? Aí ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a última bem-aventurança estabelece o parâmetro para nós interpretarmos todas as outras anteriores. Se a razão de sermos, digamos assim, abençoados por sermos perseguidos não é o simples fato de sermos perseguidos, mas o fato de sermos perseguidos por causa dele, porque aquele perseguidor que vem contra nós está nos infligindo mal, dizendo que é porque nós o servimos, porque nós cremos nele, então todas as outras coisas aqui também estarão relacionadas à fé. Então, por exemplo, quando ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está falando do arrependimento. Marcos diz que quando Jesus começou a pregar, sua mensagem era assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. O pobre de espírito é aquele que é capaz de reconhecer a sua insuficiência, a sua incapacidade, logo o seu pecado, sua incapacidade de salvar-se a si mesmo, para crer no Evangelho, para crer naquilo que está sendo oferecido através do Evangelho. O homem soberbo, na linguagem da Bíblia, não é só aquele que é ostentador, altivo, ao ponto de cair no ridículo pela sua
pelo seu orgulho, pela sua pretensão. Na Bíblia, o homem soberbo é o homem que é incapaz de reconhecer que é inteiramente pecador e que precisa de Cristo para a salvação. Então, o pobre de espírito aqui é aquele que é capaz de reconhecer sua insuficiência, sua miserabilidade para olhar para Jesus. Jesus falou de um publicano e de um fariseu que entraram no templo. O fariseu olhava para o publicano e dizia: graças te dou a Deus porque não sou como esse publicano, eu faço isso, faço aquilo, e alegava as suas obras como mérito diante de Deus. O publicano batia no peito e dizia a Deus: ser propício a mim que sou pecador. Apelava para a misericórdia de Deus, reconhecia a sua incapacidade. Jesus disse: o publicano saiu do templo justificado e o fariseu saiu condenado. Aqui ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar aqui tem um sentido teológico também. Pode ser o choro que nós temos pelos nossos pecados de arrependimento, ou mesmo o choro que nós temos porque ainda não temos a plena redenção. O apóstolo Paulo diz que nós que já cremos, gememos nesse tabernáculo, onde estamos ainda sujeitos a tentações, desejando a redenção do corpo, quando com o corpo glorificado já não estaremos mais sujeitos à tentação. Mas nós temos um episódio de uma mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou-os com o seu cabelo. Aquela era uma mulher pecadora que estava expressando contrição e arrependimento. Então, quando ele fala bem-aventurados que choram porque serão consolados, ele está falando daquele que arrependido, contrito, busca humilhar-se diante de Deus à procura do perdão e que vai ser consolado com a promessa do Evangelho de perdão para os que se arrependem e creem. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A palavra que se traduz por manso é uma palavra que tem um sentido de treinado, uma pessoa capaz de se domar, de conter as suas paixões. É o domínio próprio. Quando Deus nos transforma, Ele nos dá poder para nós subjugarmos as forças que nos levam ao pecado, para que possamos andar em santidade de vida. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Acima de tudo, essa justiça aqui de que se tem fome e sede, é a justiça que precisamos ter diante de Deus para sermos aceitos. E esse assunto ocupa a carta de Paulo aos Romanos por inteiro. Lembremos que os romanos, eles usavam muita linguagem jurídica, falavam muito em justiça. Se você ler a carta aos Romanos, o assunto todo é sobre justificação. De acordo com Paulo, todos nós somos condenados, porque todos nós somos merecedores do castigo eterno, e Deus é o nosso juiz. Mas Jesus, quando verteu o seu sangue, morreu por nós e fez compensação pela nossa culpa, Ele nos obteve justiça. Ou seja, eu agora posso ser inocentado das acusações no tribunal de Deus. Na linguagem da Bíblia, eu posso ser justificado. Porque a justiça de Deus que exigia retribuição para o meu pecado foi satisfeita por Cristo. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, porque Jesus vai satisfazer as exigências da justiça de Deus, de maneira que possamos ser justificados diante dele em vez de condenados. Diz aqui: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O misericordioso da Bíblia não é aquele que tem simplesmente um temperamento naturalmente benevolente. Muito disso pode ser apenas uma inclinação natural, da condição natural, sem implicar no estudo do Evangelho. O misericordioso é aquele que compreendeu que por Jesus ter sido misericordioso por ele, essa é a base dele. Ele também vai ser misericordioso com o outro. Dá de graça o que ele de graça recebeu. Jesus disse aos discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. Ou seja, se Jesus perdoa os meus pecados, eu vou perdoar os pecados daqueles que me agridem. Se não for com essa inspiração, se não for com essa motivação, não se enquadra nesse misericordioso que Jesus está falando. Porque o seu sermão é para os seus discípulos, é teológico. No final, ele usa a palavra-chave: por minha causa. Se não for eu ser misericordioso por causa dele, porque ele foi misericordioso comigo, de nada vale. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pedro lá, quando foi relatar aos judeus o que aconteceu na casa de Cornélio, quando ele lhes pregou o Evangelho, Pedro diz: Deus não fez distinção entre eles, gentios, e nós, judeus, mas antes, como a nós, ele também purificou o coração deles pela fé. Então, Pedro indica que quando a pessoa crê no Evangelho, Deus opera em seu coração para purificá-lo. Bem-aventurados os pacificadores.
Não é só o pacificador que age intermediando relações internacionais, com diplomacia, evitando guerra. Não é disso que Jesus está falando, porque o seu sermão é teológico. Claro que isso tem o seu valor. Mas ele não está falando aqui para estadistas, ele não está falando aqui para as pessoas, nem em geral, ele está falando para os seus discípulos. O pacificador é o que leva o evangelho. Porque a Bíblia Sagrada, quando fala dos pregadores do evangelho, diz lá em Romanos, citando o texto de Isaías: bem-aventurados os pés daqueles que anunciam a paz. O evangelho é chamado de paz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, daqueles que anunciam a paz. A mensagem do evangelho é paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus, nós estamos em inimizade com Deus. Nós estamos naquela relação em que Deus é o juiz, nós somos os réus e somos condenáveis. Mas pelo sangue de Jesus passamos a ter paz com Deus. O pacificador é o que leva o evangelho da paz. A mensagem de que agora há possibilidade de paz com Deus por intermédio da obra de Cristo. Aí ele diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Mas que justiça é essa? A justiça do evangelho. Ou seja, que lá na cruz Jesus pagou o preço da nossa redenção, recebeu a retribuição pelos nossos pecados, a justiça de Deus foi satisfeita e a ira de Deus foi aplacada. Porque deles é o reino dos céus. Aí ele continua, é o que eu já li. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Esse por minha causa, a gente pode colocar em cada versículo anterior. Tudo que foi dito anteriormente é pela causa de Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem das bem-aventuranças. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pela palavra do Evangelho. Que o Senhor fale ao nosso coração e que tudo que aqui foi dito, como uma semente, brote e dê o seu fruto para a glória do nosso Deus. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.